Nesta tão aguardada conclusão da série The Equalizer, o nosso adorado Marine, reformado e agente da Agência de Inteligência e Defesa, Robert McCall, nos leva a uma emocionante nova aventura internacional pela Itália. Em um cenário de completa destruição, Robert conhece Lorenzo Vitali, enquanto conduz até uma vinícola isolada da Sicília. Pedindo ao seu jovem filho que fique no carro, ele se arma e entra no edifício. Lá dentro, ele testemunha uma cena semelhante de morte por todo lado antes de finalmente chegar ao porão, onde dois de seus guardas de segurança mantêm Robert na mira de suas armas. Robert diz a Lorenzo que pretende recuperar algo que não pertence a ele. Impressionado por Robert tê-lo rastreado, Lorenzo avisa que ele não sairá vivo da vinícola. Robert desafia a segurança de Lorenzo nos próximos 9 segundos, fiel à sua palavra. Inteligentemente, neutraliza todos os guardas, usando a arma de um deles. Lorenzo é brutalmente baleado, mas ainda não se dá por vencido. Ele tenta rastejar para escapar, mas Robert vai atrás e efetua o disparo de misericórdia, indo finalmente atrás do que foi buscar. Robert pega um monte de chaves do cinto de Lorenzo, e algum tempo depois, o filho de Lorenzo consegue atirar nas costas de Robert, quando ele está saindo. Quando Robert se vira para atirar de volta, o menino larga a arma e foge. Em sua viagem de volta, Robert eventualmente desmaia e é encontrado por um dos policiais locais, Dio Bonatti, em Altamonte, uma linda cidade costeira. Dio ajuda o médico local, Enzo Arício, a cuidar de Robert. Quando ele acorda, algum tempo depois, ele não consegue responder à pergunta de Enzo sobre se era um homem bom ou um homem mau, que ele salvara. No entanto, Enzo acompanha cuidadosamente a recuperação de Robert ao longo dos próximos dias. No terceiro dia, Robert finalmente está saudável o suficiente para explorar a cidade. Em um café local, a proprietária e garçonete Aminá serve-lhe. Apesar dela ter pedido chá, eles insistem que ela vai esquecer o chá assim que provar o café deles. Mais tarde, Gil vai ao café em sua visita regular com sua filha Gabi e conhece Robert, enquanto Aminá entretém sua filha e assegura a Robert que ele está entre boas pessoas. Em seguida, ele entrega as chaves do seu carro, dizendo que ainda não verificou as malas de Robert na casa de Enzo. Robert faz uma ligação anônima para o grupo de operações financeiras da CIA e fala com o agente Emo Collins. Ele conta sobre a estranha vinícola na Sicília, que aparentemente estava importando vinho da Síria. Nos próximos dias, Robert passa a conhecer os moradores locais e vários proprietários de negócios no mercado. Ele também percebe que membros de uma gangue ameaçam e intimidam todos em relação aos seus ganhos, exigindo pagamentos regulares. Um dia, ele ouve Ângelo, um vendedor de frutos do mar local, sendo espancado por um dos membros da gangue, Marco Caranta. Ele vê a gangue sair da loja após mais uma ameaça de Marco de voltar na próxima semana para coletar o dinheiro. No dia seguinte, Robert visita a loja de Ângelo como um favor a Enzo. O bondoso Ângelo recusa o pagamento de Robert, afirmando que era uma honra que o amigo de Enzo tivesse vindo à sua loja pela primeira vez. Enquanto isso, após a dica de Robert, uma equipe de agentes da CIA, incluindo Emma, descobre não apenas substâncias ilegais, mas também milhões de dólares em dinheiro na vinícola da Sicília. Considerando que essas eram atividades de um grupo que nem estava em seu radar, Emma e seu colega Frank Conroy decidem continuar procurando por qualquer informação que possam encontrar. Após inspecionar a ferida cicatrizada de Robert em um dia chuvoso, Enzo assegura que, mesmo sem saber se é uma pessoa boa ou má, ele parecia ser de fato uma boa pessoa. Ele diz que é por isso que nem ele nem Jill relataram oficialmente o acidente de Robert, quando o encontraram e o trataram em outro lugar. O irmão de Marco, Vicente, lembra que eles têm grandes planos para a comercialização da cidade de Altamonte, com novos resorts e cassinos a serem instalados lá. Com a intenção de servir de exemplo para o restante da cidade, Marco e sua gangue incendiam a loja de Angelo. A ação foi tão rápida que ninguém pôde impedir. Robert vê a gangue esperando um pouco longe da loja e, mais tarde,
ajuda Ângelo a limpar o que sobrou junto com as pessoas da cidade. Enquanto isso, Dio analisa a gravação do incêndio e inicia oficialmente uma investigação sobre Van, que foi vista do lado de fora da loja de Ângelo. Com o tempo, Robert se torna parte dos moradores locais e os conhece melhor. Em um dia comum, quando Robert está no café de Aminá, tranquilamente tomando chá, ele nota que Emma está lá. Finalmente a encontra. Ela tenta perguntar por que e como ele tinha informações precisas sobre o verdadeiro negócio da vinícola. Enquanto ele continua dando respostas vagas, ele também diz que gostaria sinceramente de poder contar tudo a ela. Quando ela sai, ele fica surpreso ao saber que ela já sabe o seu nome. Enquanto isso, quando Dio vai à escola buscar Gabi naquele dia, ele recebe uma ligação estranha informando que a escola terminou um pouco mais cedo do que as outras crianças. Quando ele pergunta à professora de Gabi, é informado que um policial pegou Gabi pouco tempo antes. Ele corre para casa e encontra sua esposa e filha mantidas como reféns por Marco e seus homens, em retaliação à investigação de Dio sobre a gangue. Marco o ataca enquanto sua família é obrigada a assistir. Após ameaçar a vida dele, se Dio interferisse em seus negócios novamente. A gangue vai embora. Quando Robert vê Dio saindo do consultório de Enzo mais tarde naquele dia, com alguns curativos, ele pergunta ao médico o que está acontecendo. Enzo diz a ele que incidentes como esse eram comuns em várias cidades devido à organização criminosa chamada Camorra, ou que é mais comumente conhecido como a máfia italiana. Ele diz que a gangue de Marco também faz parte da Camorra, o que essa era um problema e que não tinham realmente solução. Encontrando Emma em uma igreja um dia, Robert pergunta se ela acredita em milagres. Respondendo que não acredita, ela também lhe diz que não tem medo dele, mesmo que ele seja quase um fantasma sobre o qual ninguém sabe muito. Ela confirma que o fazendeiro siciliano Lorenzo Vitali estava na lista dos mais procurados da Interpol por uma década em que sua operação era bastante grande, uma vez que terroristas usavam sua fazenda para contrabando. Curioso sobre por que ele a escolheu para dar aquela dica anônima, Robert desvia a conversa, dizendo que ela deveria se concentrar em por que a Sicília estava sendo alvo dessas atividades de contrabando, prometendo encontrar a resposta em breve. Emma expressa sua esperança de saber a resposta para a sua pergunta original em seu próximo encontro naquela noite. Marco interrompe um jantar em família de Dio em um restaurante. Ele diz a ele que teve que abordar a família Somali e organizar alguns de seus barcos para a gangue. Quando ele vê Robert sentado em uma mesa do outro lado da sala, ele se aproxima e o avisa para se manter afastado do que não lhe diz respeito, dizendo que não aprecia ameaças. Robert pede a Marco que leve seus amigos e vá fazer negócios em outro lugar, simplesmente porque ele começou a gostar de Altamonte e de sua gente. Quando Marco não leva as palavras de Robert a sério, ele recebe um aviso quando um nervo sensível em sua mão é pressionado. A estratégia de controle de dor de Robert o faz ordenar que seus homens saiam. Ele também faz Marco deixar sua arma. Mais tarde, naquela noite, Robert luta contra Marco e alguns de seus homens e finalmente os derrota. Frank liga para Emma de Roma uma manhã para informá-lo sobre o mais recente ataque à estação. Foi descoberto que o dinheiro das drogas estava sendo usado para atividades terroristas semelhantes. Ela diz a Frank que enquanto estiver em Nápoles, investigará mais informações dos grupos internos para finalmente prender os atacadistas das drogas. Enquanto isso, o chefe de polícia de Nápoles visita Vicente e o informa sobre a chegada da CIA. Após sua reunião com Emma, ele sugere que Vicente interrompa todas as atividades, pois acredita que Emma em breve descobrirá que a Camorra estava envolvida na compra de seus próprios inimigos em benefício de um negócio próspero. Dizendo que liderará com Emma, Vicente então corta a mão do chefe e ameaça ele para se concentrar em descobrir quem foi o responsável pelo fim da vida de Marco. Em outro lugar, Emma atende a ligação de Robert e é informado de que a Camorra está por trás das atividades legais em curso. Enquanto fala com ele, ela escapa por pouco de ser vítima de um grave ataque de bomba planejado por Vicente. Quando outra bomba potente explode,
Ela é imediatamente levada ao hospital para tratar seus ferimentos, onde Frank a tranquiliza, dizendo que cuidará do resto de seus trabalhos naquela noite. Tendo Gil e sua família como reféns, Vicente proclama para a cidade de Altamonte revelar a pessoa responsável pela eliminação de Marco. Ele atira na orelha de Gil e ameaça acabar com ele ali mesmo com mais um tiro, se não receber uma resposta honesta. Justo quando ele ameaça Jill com sua família, Vicente é interrompido pela chegada de Robert. Repetindo o que havia dito a Marco, ele diz que Vicente não pode tirar a paz que Robert encontrou na cidade e entre os moradores de Altamonte. Ele apela a Vicente para deixar os outros irem embora e lidar com ele, já que ele é o responsável pela eliminação de Marco. Tão arrogante quanto seu irmão, Vicente responde que tem o direito de roubar o que ele acha certo. Ele acrescenta que acabar com a vida de Robert na praça da cidade, onde seus amados locais poderiam ver, era extremamente apropriado. Ele diz que seria mais um grande exemplo do que acontece com as pessoas que mexem com ele e a Camorra. Quando Robert visita Emma, ele expressa sua gratidão por tê-lo salvo, deixando as bolsas de dinheiro que trouxe consigo. Ele conta a Emma sobre um cara chamado Darrell, que perdeu sua aposentadoria devido a um ataque cibernético. Emma percebe então que Robert seguiu o rastro do ataque até a vinícola da Sicília, acabou com todos os homens de Lorenzo, incluindo Lorenzo, pegou as chaves do cofre e depois pegou exatamente a quantia de dinheiro que era devido a Darrell. Quando ela pergunta se ele é um amigo, Robert diz que eles se encontraram apenas uma vez. Quando Emma deixa a Itália, ela vai a Boston para entregar o dinheiro a Darrell e sua esposa. Aliviado por não ter que perder a casa, o casal agradece a Emma e se pergunta por que um estranho iria tão longe por eles. Emma se despede dizendo que também adoraria saber o motivo. De volta ao trabalho na CIA, um dia, Emma recebe um pacote com o diário de sua mãe e uma nota de Robert. É então revelado que Emma era filha de Brian e Susan Plummer, amigos da CIA de Robert. O filme se encerra com cenas de alegria enquanto a cidade de Altamonte celebra a vitória de seu time de futebol, e Robert se junta à diversão com um dos moradores locais. Esse foi o recap do filme The Equalizer. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveitem e comentem sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Obrigado por assistir. Aqui foi o Freitas na voz, um grande abraço e até o próximo recap.